Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Campo Grande foi palco de uma semana totalmente dedicada ao melhoramento genético do gado de corte. O programa Embrapa GenePlus realizou uma sequência de eventos para apresentar o trabalho de ponta realizado em propriedades atendidas. Quando se fala em pecuária de corte, Mato Grosso do Sul é um estado referência, não somente por ser um dos maiores produtores do país, mas também por criar animais que permitem uma maior economia para o produtor, sem perder a sua alta qualidade, que tem conquistado cada vez mais espaço no mercado nacional e internacional. Mas todo esse trabalho só é possível graças ao melhoramento genético. E eventos como a Semana da Genética, que foi realizada pela Embrapa GenePlus, tem sido fundamental para auxiliar os pecuaristas do estado na busca por esse aperfeiçoamento. O Mato Grosso do Sul ele conseguiu alcançar um estágio não só de qualidade de produção, como de mercado, que é extremamente importante para a cadeia produtiva como um todo. E dias de encontros técnicos como esse ajuda a fomentar, a divulgar o que há de melhor em termos de genética, tecnologia de produção, discussão sobre os mercados de uma maneira geral. Então a gente só fica com muito orgulho, do que a cadeia da pecuária de corte construiu ao longo desses anos aqui no estado. Durante a Semana Genética, a Embrapa GenePlus reuniu pesquisadores, criadores, técnicos e convidados em uma sequência de eventos que trouxe conhecimento a respeito das técnicas de melhoramento genético. A abertura da semana contou com um encontro realizado pelo Nelore IPB, parceiro da Embrapa GenePlus. Nos coube a quarta-feira de abertura, onde nós fomos aqui presenteados por uma palestra maravilhosa do governador do estado, exaltando, mostrando a potencialidade, as potencialidades que o estado tem hoje. Hoje, para mim, foi uma honra muito pessoal. E para marcar o encerramento da Semana Genética, no último dia foram anunciados os ganhadores da prova de avaliação e desempenho da raça Nelore. Esta etapa consiste em avaliar a expressiva contribuição para o melhoramento dos rebanhos bovinos de corte do país, identificando e também promovendo os animais de grande potencial genético. A primeira prova foi realizada em 2016 e desde então participaram mais de 1.000 touros da raça Nelore. Assim que eles chegam aqui, então a gente tem um processo, um manejo de entrada desses animais, tá? Nesse a gente vê todas as questões sanitárias, faz algumas pesagens, algumas medidas desses animais, coleta de CE desses animais e em seguida a gente entra no período de adaptação, desses animais com relação à infraestrutura do ambiente, porque esses animais não estão acostumados com o ambiente que eles entram aqui. Eles passam por um período então de adaptação de 21 dias e posteriormente esse período a gente faz um outro manejo e esses animais eles entram no confinamento, então na coleta de dados efetiva da prova. O touro do seu Nedson foi reconhecido não somente uma, mas 2 vezes, inclusive no prêmio de melhor criador. A gente faz o trabalho do dia a dia e durante anos, porque o trabalho de melhoramento genético ele é um trabalho árduo e contínuo e lento, ele demora muito tempo para aparecer os resultados. E aí a gente ganhando 2 prêmios hoje com um animal muito bem colocado na prova e ainda o de melhor criador da prova, então mostrou que o trabalho da gente vem sendo construído de forma muito consistente, de forma muito técnica e isso deixa a gente muito emocionado, orgulhoso e mostra que a gente está no caminho certo. E depois de anos de trabalho com o melhoramento genético, o touro da Guta também esteve entre os ganhadores. Ter um novo touro da nova geração sendo um dos escolhidos entre uma população enorme, entre tantos criatórios de evidência, para nós da ELGE é um orgulho e a gente segue essa seleção, esse processo a fundo dentro da fazenda. E é isso que faz com que a gente consiga cada ano prosperar, porque é uma união entre o programa de melhoramento e a fazenda. Em busca de fortalecer o compromisso com o meio ambiente e demonstrar que é possível conciliar a produção agrícola com a gestão ambiental, uma empresa do setor sucroalcooleiro instalou criação de abelhas em unidades do interior de São Paulo e também de Goiás.
As abelhas são responsáveis por garantir a reprodução de cerca de 75% das culturas agrícolas. Ao mesmo tempo, são um grupo muito suscetível à perda de habitat, por causa da ocupação intensa do ambiente pelo homem e também por estarem sujeitas à ação de agrotóxicos. Sem a polinização desses insetos, muitas plantas não conseguiriam se reproduzir, o que levaria a uma redução significativa na produção de alimentos, com impacto devastador para a economia mundial. Pensando justamente em adotar práticas mais sustentáveis, essa usina no interior de São Paulo realizou a instalação de meliponários. O objetivo é garantir o repovoamento das espécies e também fomentar a biodiversidade, mostrando que a produção de açúcar e álcool pode sim andar de mãos dadas com a preservação do meio ambiente. 32 colmeias distribuídas em 4 meliponários, com 9 espécies de abelhas nativas sem ferrão, ganharão espaço nas unidades de Pradópolis, Américo Brasiliense e Iracemápolis, no estado de São Paulo, e também em Quirinópolis, Goiás. Quando nós trazemos as abelhas nativas, né, e as abelhas também, as europeias, as africanizadas, elas são agentes de polinização. Que nada mais é do que um sistema regulatório ecossistêmico. Eles permitem que a flora, né, se desenvolva e cresça regularmente dentro dessa localidade. A ação faz parte do projeto Coexistência, que também implementou serviços de monitoramento para os apicultores em 250 mil hectares de plantação. O objetivo é identificar toda a fauna polinizadora ao redor do campo e adotar medidas de proteção. A partir dessa identificação, a gente disponibiliza um aplicativo para a usina e para o apicultor, onde é emitidos alertas a cada aplicação agrícola que for ocorrer. Nesses alertas, além disso, a própria usina já tem as informações da zona de segurança, chamadas buffer zones, que devem ser respeitadas para que não haja nenhum problema durante a aplicação. Dessa forma, a gente consegue preservar a biodiversidade e a harmonia e convivência harmônica do campo com a usina e os apicultores. O preço do ovo teve alta na primeira quinzena de junho. Para os pesquisadores do CPEA, as baixas temperaturas registradas no começo do mês ajudaram a impulsionar a procura por ovos e, consequentemente, a elevar os preços. Em Santa Maria do Jequitibá, no Espírito Santo, o produto chegou a valorizar quase 7%, com a média indo a R$ 156 a caixa com 30 dúzias. Apesar do cenário positivo, os pesquisadores do CPEA alertam que a chegada das férias escolares faz a demanda diminuir, pelo menos essa é a tendência. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou a estimativa para a safra de café aqui no Brasil. O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou um relatório bem otimista quanto à safra de café aqui no Brasil. O departamento americano aposta em uma produção de 69 milhões e 900 mil sacas para a safra em andamento. O volume representa alta de 5,4% em relação ao ciclo passado. Sobre os números do Arábica, o USDA prevê alta de 7,3% em relação à safra anterior, com 48 milhões e 200 mil sacas. Já sobre os números dos canéforas, incluindo o Robusta e o Conilon, representam alta de 1,4% em relação a 2023, com 21 milhões e 700 mil sacas de 60 quilos. Apesar das ondas de calor registradas em áreas cafeeiras no ano passado, por conta do El Niño, o USDA ressaltou que as chuvas do início de 2024 ajudaram a melhorar as condições das lavouras. As preocupações seguem com a possibilidade de laninha. A consultoria Clima Tempo tem feito alertas aos produtores. Porque mesmo Laninha não estando bem estabelecido ainda, as águas do Oceano Pacífico já estão ficando mais frias e esse frio vai sendo transmitido para a atmosfera. Então, com o passar do tempo, a gente deve ter reflexos mais acentuados. Então, entre julho e agosto, eu não descartaria não onda de frio. É algo que a gente tem que ficar aí de olho e pode sim chegar a áreas produtoras de café do centro-sul do Brasil. Não dá para descartar. E para o café, para a área do sul de Minas, é muito importante alertar, se vocês lembrarem aí dos anos anteriores, com a atmosfera mais fria, ocasionada pelo Laninha, apesar da chuva não vir na forma de tempestades, mas aumenta o risco para ocorrência de granizo, né? Porque a atmosfera fica mais fria, então
forma mais pedras de gelo e essas pedras de gelo demoram um pouco mais para derreter até chegar à superfície. Então, em anos de laninha não dá para descartar também esse risco maior aí de granizo nas áreas produtoras de café do sul de Minas. A França tem uma novidade que pode alegrar os amantes de queijo. Por lá, máquinas automáticas do alimento já são uma realidade, viu? É só escolher o produto, pagar e se deliciar. É uma rápida solução de presente durante as viagens, inclusive. As instalações custam 25 mil euros cada, cerca de 145 mil reais, e abrigam de 4 a 5 tipos de queijo. A capacidade é de 40 peças embaladas a vácuo em caixas refrigeradas. Tudo isso para neutralizar o cheiro das mercadorias. Apesar do preço encontrado nas máquinas ser maior do que o das lojas físicas, a iniciativa faz parte de um mercado em crescimento. Atualmente, mais de 600 mil máquinas automáticas estão espalhadas pela França. Elas movimentam cerca de 2 bilhões e 700 milhões de euros. Imagina o nascimento de 3 bezerros e de uma vez só. Foi isso que aconteceu. Uma vaca deu luz a trigêmeos. O caso raro surpreendeu até mesmo os produtores mais experientes. 1, 2, 3. Não é à toa que o nome da vaquinha virou premiada. Desde que eu me conheço por gente, nunca tinha visto. Eu já tinha escutado na TV essas coisas raras, mas aqui na propriedade... a primeira vez. O seu Irineu foi quem viu o primeiro bezerro nascer. Achou que era um parto como os outros que já fez ao longo dos 50 anos de experiência. Primeiro estava ali na pastagem e a segunda eles viram ali, ela criar. A dona Traudi percebeu que depois do segundo tinha mais um. O primeiro já é bom, mas o segundo era melhor ainda. E com 3? Com 3 a alegria era mais grande ainda. Uma novidade que nunca aconteceu aqui na propriedade, né? São 2 machos e uma fêmea. Durante os 9 meses, ninguém desconfiou. A alimentação era a mesma, inclusive o tamanho da barriga era normal, igual das outras vaquinhas. Essa é uma condição muito rara. Para se ter ideia, a cada 100 mil gestações, apenas uma nasce entre gêmeos. O Tiago é o veterinário da propriedade. Depois do parto, a premiada precisou de uma suplementação para repor as energias. Enquanto a mãe se recupera, os pequenos não param. E você deve estar se perguntando, cadê o pai? Pois é, as vaquinhas são inseminadas. Portanto, o reprodutor pode estar bem longe daqui. O proprietário adquire esse sêmen, né? Vem de uma empresa, é mantido sobre um botijão de sêmen, que a gente fala, né? E fica ali. E o animal, então, quando entra em cio, é inseminado e o pai das crianças pode estar em outro país, geralmente na Holanda, Estados Unidos. Então, são internacionais. A Hortitec, que é considerada a maior vitrine do agronegócio hortifrutícola da América Latina, começa hoje e segue até sexta-feira no Parque de Exposições de Olambra, no interior de São Paulo. A expectativa é de que sejam movimentados cerca de 450 milhões de reais. Para saber mais, eu converso agora com o Renato Pites, que é diretor-geral da Hortitec. Bom dia, Renato. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, eu que agradeço vocês aí estarem presentes com a gente hoje na abertura. Pois é, dia de muita expectativa. Quais são os principais atrativos da edição deste ano? Olha, a Hortitec já está na sua 29ª edição e é um evento bem consolidado e os produtores acabam vindo não só de todo o país, mas muitos do exterior, em busca de novidades, de tudo que está acontecendo aí com relação às novidades tecnológicas nesse mundo da horticultura, floricultura e fruticultura. Então a gente tem desde novas variedades aí bem mais produtivas e que produzem ao longo dos 12 meses do ano em todas as regiões, até a parte também de tecnologia, de máquinas, equipamentos, para poder produzir com menos gasto de energia e menos gasto de água, tão importante hoje em dia para a economia do produtor. Ou seja, essa área da sustentabilidade vai estar em destaque. E também a parte também de controle de pragas e doenças da parte natural.
de inimigos naturais, não utilizando tantos químicos. Isso também faz muita diferença e é uma grande procura dos produtores, que estão cada vez mais em busca de novos mercados, os mercados orgânicos e mercados naturais. E para isso eles precisam produzir em condições totalmente controláveis e isso realmente faz uma grande diferença no bolso, porque ele consegue vender o seu produto a um preço maior. Exatamente. Renato, o mundo muda, as tecnologias também, o clima então nem se fala, ou seja, é estratégico, né, conferir o que tem de novidade, o que tem de nova tecnologia. A gente percebe assim que está todo mundo muito antenado, né, com o que está acontecendo. Então existem os mais diferentes mercados, desde os mercados dos grandes supermercados, dos CEASAs, das feiras livres, que comercializam basicamente esse tipo de produto, mas também muitos mercados que também estão de olho em outro tipo de consumidor. Aquele consumidor que quer o produto minimamente processado, talvez já preparado para pequenas refeições. Muitas vezes a gente vê também famílias menores e as pessoas querendo comprar já o produto com porções menores, porque as geladeiras são menores, os apartamentos são menores, então o produtor ele fica antenado nessa realidade de mercado e para isso ele vai encontrar aqui na Hortitec uma série de máquinas e equipamentos que ajudam ele a classificar a colheita, embalar, preparar para poder disponibilizar isso da melhor forma para o mercado. Isso também para ele acaba fazendo muita diferença. Agora tem uma dica importante, tem que ir com disposição para andar bastante, porque são 500 expositores brasileiros e também estrangeiros. Exatamente. Tem de todos os estados brasileiros, a gente tem algum tipo de fornecedor. Claro que a grande maioria acaba sendo da região aqui sudeste e sul, mas na verdade, como a gente tem climas muito diferentes, você tem, por exemplo, vamos falar só em termos de estufas de produção. A gente tem 18 fabricantes de estufa diferente, desde da mais simples até a mais complexa e mais sofisticada. E isso aí atrai produtores de todos os climas e também com todas as condições. A gente fala de todos os bolsos, né? Porque tem gente que hoje investe em tecnologia a ponto de conseguir produzir os 12 meses do ano com a mesma qualidade. E isso também faz muita diferença na hora da negociação e da formação do preço. Eu vi uma informação importante que a Hortitec trouxe sobre, por exemplo, a questão das flores. É um setor que emprega muitas mulheres, né? Exatamente. A gente, inclusive, fez um trabalho aí através do Instituto Brasileiro de Floricultura, onde a gente analisa bem essa realidade. Então, mais de 60% em muitos estados são produtos produzidos por mulheres ou a mão de obra feminina. E isso faz muita diferença. Ô Renato, eu acho muito importante a gente também destacar a presença da Embrapa, que está levando muita novidade, né? A Embrapa é realmente uma inovação atrás da outra. Eles são muito competentes no que fazem, eles trabalham muito em conjunto com os produtores, com as universidades, com institutos de pesquisa e acabam tendo uma série de lançamentos todos os anos. Isso tanto na parte de frutas e verduras como legumes também. E essas novas variedades acabam sendo bem importantes porque eles se interessam por todas as regiões brasileiras. Então, enquanto algumas empresas talvez tenham preferência para as regiões de maior consumo e maior produção, a Embrapa, nesse sentido, é bem democrática, porque ela oferece tecnologia para produzir em todas as regiões. E isso acaba fazendo bastante diferença para todo o mercado. Inclusive com alternativas, por exemplo, para irrigação, né? Tem novidade que vai ser apresentada aí para otimizar também, né? É incrível, né? A gente percebe claramente um avanço muito expressivo nessa parte. Por exemplo, antigamente, para você produzir um pé de alface, para exemplificar, você gastava 4 a 5 vezes mais água do que você usa hoje. Porque hoje você tem técnicas de hidroponia e de recirculação de água, onde você não só consegue produzir gastando bem menos água, mas você também evita o desperdício de adubos e
isso é tudo reaproveitado. Então, essa tecnologia a gente chama de fertigação, ela evoluiu muito nos últimos anos. E isso para o produtor faz muitas vezes até a diferença entre o lucro ou o prejuízo. Renato, eu falei da Embrapa, vou citar também o Sebrae, que principalmente ali para o pequeno produtor pode trazer informações estratégicas, né? Olha, o Sebrae faz um papel fundamental nessa cadeia. Eu posso dizer isso porque a gente já acompanha esse trabalho há muitos anos e principalmente pelo fato de democratizar e de disponibilizar o acesso às informações, à tecnologia para todo tipo de produtor, desde o micro, pequeno, médio, grande. E outra situação também bacana e muito importante é que eles oferecem condições para muitas startups começarem e terem condições de se implementar no mercado. Então, nesse ano, nós vamos ter mais de 20 pequenas empresas que estão começando aí no mercado, startups, e que têm toda uma tecnologia e, através da ajuda do Sebrae, desse espaço, eles vão poder disponibilizar isso e fazer contatos aí com mais de 30 mil produtores que vão estar visitando a feira durante esses 3 dias. Então, isso é uma ajuda imensa e muito bacana, muito bem feita e profissional. Pois é, expectativa de público, 32 mil pessoas e de negócios é um número que eu falei no comecinho, mas vale a gente destacar aqui, 450 milhões de reais. O que acontece é que assim, o ambiente de feiras muitas vezes é o ambiente de contatos, né? De prospecção de negócios. Muitas vezes a gente fala, esses valores, eles são fechados aí ao longo dos próximos meses. Porque, por exemplo, o produtor ele vem aqui na feira, ele vai comprar uma estufa nova, ele vai encontrar aqui vários fabricantes, aí ele vai pedir os orçamentos, vai ver, vai voltar para a sua propriedade e aí vai analisar isso, qual é o melhor custo-benefício para ele. E aí, ao longo das próximas semanas, assim, ele vai aos poucos fechando esses negócios. Então, o ambiente de feira é mais até para os contatos, para sentir o mercado, para onde vão as principais tecnologias, para depois ele poder decidir e concretizar isso, porque também muitas vezes depende de financiamento bancário. E esses financiamentos também acabam saindo ao longo, pelo menos em algumas semanas, né? Agora, Renato, pela sua experiência, né? Cada região do país tem uma necessidade diferente na hora de produzir, certo? Nós somos um país enorme, né? Uma área realmente muito extensa. E aí, no Hortitec, que o produtor pode encontrar a solução? Porque assim, a gente vê o clima é muito diferente, né, ao longo do ano, né? Então, uma mesma região, dependendo, ela pode ter um dia muito quente, uma noite muito fria, ou ela pode ter um clima mais equilibrado, ou, por exemplo, dias mais curtos e dias mais longos. Então, é muito importante também você ter a variedade certa, para o clima certo e principalmente para a época do ano correta. Porque você tem variedades precoces, tardias e tal. E também outro aspecto importante que o produtor leva na hora de escolher essa variedade melhor é qual é o produto que vai dar o melhor retorno para ele, o preço melhor. Porque muitas vezes ele pode até produzir menos, mas é uma época que falta produto. Então, se ele conseguir, mesmo com uma menor produtividade, abastecer o mercado numa época que tem falta, ele vai conseguir um resultado melhor. Renato, conta pra gente como é que está o mercado e também o que vai ser mostrado aí no Hortitec a partir de logo mais às 9 horas da manhã sobre as plantas não convencionais, as punks, né? Eu acho que é um mercado que gera muita curiosidade, né? Eu, por exemplo, adoro o peixinho, né? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade também do público conhecer mais e o produtor se inteirar mais do potencial. Com toda certeza, né? Tudo que é novidade nessa área, está todo mundo muito interessado. Então, sempre vai ter alguém interessado em começar a produzir isso, pesquisar para poder abastecer o mercado. Tem muita coisa que talvez não vá dar certo, que não vai emplacar, mas isso é igual em todas, que nem na indústria da moda, na indústria automobilística, mas por isso é importante sempre estar testando todo ano novidades. E aí na parte principalmente, seja de frutas, de verduras, mas mesmo de flores, tem a questão das cores, tem dos tamanhos, das formas, da durabilidade, de quanto tempo você vai poder armazenar isso na geladeira. Todos esses são aspectos muito importantes e aí é importante você toda hora
está começando com alguma coisa nova. Porque também tem esse mercado que está sempre ávido por novidades. E isso também é sempre um atrativo muito especial para uma feira como essa, como a nossa. Pois é, a gente acabou de conferir a imagem de uma melancia com poucas sementes, escrito Pingo Doce. É um exemplo, por exemplo, né, de como a gente pode inovar nesse mercado, que é um mercado que é saudável, que oferece saúde para a gente. São alimentos muito bons, né? Isso é realmente cada vez mais importante. Você sabe que uma das coisas mais legais é que a gente acaba recebendo também a visita de muitos nutricionistas. Pessoas também que estão interessadas em abastecer, por exemplo, não só restaurantes, lanchonetes, mas até pessoal do poder público, por exemplo, da merenda escolar. Então, para cada vez mais estar introduzindo nessa merenda alimentos mais saudáveis, evitar aqueles alimentos muito processados, ultraprocessados, e procurar colocar alimentos mais naturais, mais saudáveis. E para isso, esses alimentos eles precisam ser duráveis, eles precisam ter uma facilidade de serem transportados e armazenados para eles poderem não perder as suas qualidades nutritivas. Então isso também é bacana, você vê como o mercado é amplo e quanta coisa acaba acontecendo nesses 3 dias de exposição aqui. E também é uma oportunidade de cada um levar o seu desafio, né, na hora de produzir. Renato, a gente pode citar alguns pontos, né, que são realmente desafiadores para os produtores? Perdão, eu não consegui compreender a sua pergunta. Se você puder repetir. Eu acho que é o momento também da gente fazer uma análise, né, Renato, dos desafios do setor, né? O que o produtor leva realmente de demanda que pode ser solucionada com novas tecnologias? Olha, é basicamente produzir mais e melhor gastando menos. Eu acho que esse é o principal resumo do que o produtor vem fazer aqui. Ele quer aumentar a produtividade, ele quer melhorar a qualidade, mas ele também quer gastar menos. Então, se ele conseguir variedades, por exemplo, que são mais resistentes a pragas e doenças, ótimo, ele vai ter que gastar menos com isso. Ou se ele conseguir também produtos que têm uma produtividade por metro quadrado melhor. Aí ele vai, então, conseguir otimizar melhor a sua área de estufas. Então, ele está constantemente procurando esse equilíbrio de conseguir produzir mais, gastando menos. Pois é, e acho que também é uma grande oportunidade de conhecer novas cultivares, né? Novas espécies, como você citou, que podem se adequar em algumas regiões de uma forma mais favorável, né? Então, conhecimento também gera lucro, né? Sem dúvida, isso acho que é uma diferença tão boa. E olha, eu vou te falar também que acaba sendo, como a gente recebe aqui produtores de flores, de verduras e de frutas, por exemplo, para o produtor de flores, ele vem aqui, ele vê essas verduras, ele fica encantado com esse novo mercado e vê aí talvez até uma possibilidade de diversificar os seus negócios e vice-versa. O produtor de verduras vê aqui as flores, a tecnologia, a comercialização, como ela funciona, e também fica bem animado e pensa, poxa, olha, está aí uma boa oportunidade de eu ampliar os meus negócios, diversificar a minha área de produção. Então veja bem, olha quanta coisa que pode acontecer numa feira dessas, né? Com essa troca de ideias. E também é assim, né? A Hortitec, a gente sempre fala que acaba sendo um termômetro do mercado, porque as pessoas vêm aqui e acabam nos corredores encontrando conhecidos, pessoas, mesmo concorrentes também, e acabam entendendo o que está acontecendo no mercado. E isso ajuda a alimentar toda essa cadeia, desde o produtor até o consumidor. Olha, vou confessar que eu gostaria de estar aí, viu? Vamos reforçar que a Hortitec começa logo mais, hoje, às 9 da manhã. Ele segue até às 7 da noite, na sexta-feira, das 9 da manhã até às 5 da tarde, no pavilhão de exposições da Expo Flora, em Olambra. Renato, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista e que todos tenham bastante sucesso. Ok, muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia para você. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e, claro, eu espero você no próximo programa, combinado? Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.
Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.